De volta aqui com o Gazeta Entrevista. Nosso assunto agora é meio ambiente. Está conosco o secretário estadual de Meio Ambiente, Edgar de Deus. Eu tenho recebido, secretário, informações atualizadas em tempo real da situação dos rios, por exemplo, né? O nível dos rios, nível de precipitação, ou seja, a quantidade de chuva que cai no estado. Isso é parte do sistema de monitoramento de eventos hidrometeorológicos que o Acre está trabalhando, que é um projeto ousado e que é uma coisa muito moderna, né? Pelo menos no que eu tenho acesso. O que é que isso vai mudar na política de gestão ambiental daqui para frente, a partir desse raio-x completo da questão do clima aqui no estado? Então, boa noite, senhores telespectadores, boa noite, meu amigo. É um prazer muito grande estar aqui e eu queria dizer que é um legado que estamos deixando, né? É um sistema robusto, sistema inteligente e um sistema moderno, né? Que traz informações dos principais rios do estado do Acre, né? Tanto de chuva que está caindo como também o nível do rio, né? Então, de forma automatizada. Então, a cada 15 minutos, né, é emitido então a medida, né, que vai para um banco de dados em Brasília, na ANA, Agência Nacional de Águas, que é nossa parceira nesse projeto, né, e a partir dali a gente tem condição de, numa sala, né, num computador, via internet, estar acompanhando, né, a quantidade de chuva que está caindo no estado e também como é que estão os rios. Né? A gente acompanha aqui a partir de e-mails que chegam da assessoria de comunicação, essas informações são enviadas. Várias instituições recebem essas informações. Como é que funciona esse direcionamento? Então, nós temos as plataformas que estão nos principais rios, são 32 plataformas, né, que vai desde o Juruá, né, até aqui o Rio Acre. Só no Rio Acre, para você ter uma ideia, são 10 plataformas, né, que pega desde Assis Brasil e vai até Porto Acre, né? São 10 plataformas. Então, a gente acompanha, porque o Rio Acre, ele banha, né, os principais municípios aqui e é onde está a maior parte da população. Nós temos que estar muito atentos. E essas medidas são feitas 24 horas. A cada 15 minutos a gente recebe essas medidas, né, que vão para Brasília, registra no banco de dados e a gente faz a leitura aqui. Agora, secretário. E nós temos a possibilidade de estar prevendo, porque a gente sabe... nesse ponto que eu quero chegar. Então, porque o grande prejuízo da enchente, da catástrofe natural, da subida repentina do rio, do Igarapé, é para a população que vive às margens. No que isso pode minimizar os danos para essa população? Então, nós temos um sistema de alerta. Diariamente, né, nós soltamos os boletins de alerta que chega para mais de 300 gestores, né, e também para pessoas da sociedade que não estão ligadas aos órgãos de governo, né, e para a imprensa. E com isso a gente pode soltar, né, enviar um sistema de alerta. Então, quando o rio está, por exemplo, hoje o rio está com 13 metros e 39, o Rio Acre aqui em Rio Branco, né? Com 13,50 nós já sabemos que é uma cota de alerta. E 13,40 ele já transborda, né? Então, na medida em que nós recebemos essas leituras, a gente vai socializando ela com o conjunto da população, a gente vai divulgando, né? E a gente pode tomar, tanto os gestores podem tomar as providências, Defesa Civil dos municípios, por exemplo, junto com a Defesa Civil Estadual, tomar as providências para retirar a população, quando for o caso, né? Para acudir, para cuidar dessa situação, como também as pessoas já ficam alertas, atentas, né? Para saber a hora certa que tem que sair no caso de uma enchente. Nessa época, o que eu gostaria, em que o assunto tem sido muito discutido em função da chuva que cai acima da média, né, da situação de prejuízo para a população ribeirinha, uma questão que surge: a política ambiental, ao longo do tempo, ou seja, ações de longo prazo, na questão da preservação dos mananciais e para não se ter uma situação como essa que nós temos em Rio Branco, quer dizer, áreas que foram ocupadas e que hoje não tem como tirar todo mundo e que necessariamente essa população vai sofrer. Como é que o senhor avalia essa política de longo prazo? Então, eu acho que a gente tem que avaliar a partir de duas situações. Primeiro, que nós estamos num momento, né, no mundo, né, das mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas estão acontecendo muito em função da forma com que nós ocupamos, né, as terras, os nossos territórios, né? E aqui no Acre não é diferente,
Por mais que a gente tenha trabalhado na perspectiva da conservação das nossas florestas, né, do uso sustentável das nossas áreas abertas, né, mas nós temos muitas situações onde nós excedemos a possibilidade de acesso aos recursos naturais, né? Além disso, nós temos também o problema da poluição, né? Então, na medida em que você retira a floresta, né, vai sendo carreado mais sedimentos para dentro dos rios, os rios vão diminuindo e a possibilidade de enchente que não tinha antes, ou que era menor antes, agora ela se pronuncia, né, se aprofunda, né? E também a questão da poluição, porque muito se joga de lixo, e aí a gente pede também para a população que tenha consciência, né? Muito se joga de lixo, de plástico, enfim, todo tipo de rejeito, né, de resíduos sólidos dentro dos rios. Isso também ajuda, né, no processo de assoreamento do rio, então, e em a consequência as secretaria, enchentes. eu lembro, começou um programa de rearborização das matas ciliares. Como é que ficou? Não, esse programa essa iniciativa? continua, é um programa de recuperação e conservação de nascentes e matas ciliares, né, que ele começou pelo Rio Acre, mas a partir de 2013 e 2014, quando surgiu o CAR, né, ele leva ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que obriga, né, praticamente pela lei é obrigatório, que aqueles que tiraram floresta a mais nas margens dos rios e também nas nascentes, né, vão ter que repor. Tem 20 anos para repor. Mas isso está sendo cumprido? Tem fiscalização? Olha, para você ter uma ideia, nós já temos quase 100% de todas as propriedades do Acre, está em torno de 95%, já cadastradas. Agora vamos para a segunda fase, né, que estamos iniciando agora já no mês de março, final de março, do PRA. Então, aquelas pessoas que devem floresta, porque isso foi para um sistema, o sistema detecta lá se a pessoa deve floresta ou não nas áreas próximas dos rios, né, que são as matas ciliares que a gente fala, e nas nascentes. Então, eles fazem um contrato com o governo, né? Alguns já têm, nós temos poucos hoje, né, porque o programa só está começando, né? Mas eles fazem um contrato, né, de forma tal que eles reponham isso ao longo de 20 anos. Então, é uma forma que a gente tem de minimizar esse impacto, né, que o processo de degradação dos solos e da retirada da floresta teve principalmente nas nossas nascentes e matas ciliares, porque isso é o futuro da água, né, inclusive nas propriedades rurais. O próprio produtor rural tem entendido isso e tem aderido de forma assim, voluntária ao processo, né, mesmo que a lei obrigue, mas tem uma adesão voluntária, porque ele está entendendo que se ele não preservar as nascentes e as matas ciliares, né, nós vamos ter problemas sérios no futuro. E com relação à ocupação Já nas estamos áreas tendo urbanas, porque as cidades cresceram à beira dos rios, então não dá para deslocar a cidade para outro lugar. Mas no que compete ao futuro, né, o que vem pela frente, de coibir a ocupação das margens? Eu acho que, nesse sentido, a gente tem sido muito rigoroso, prefeitura e também o Estado, no sentido de a gente não aprofundar o processo de ocupação desordenada desses ambientes, né? E naqueles que já foram ocupados, lógico que a gente não tem como retirar todo mundo, como você mesmo estava colocando, né? Mas a gente tem que conscientizar essas pessoas, porque o mínimo que elas têm que contribuir é recuperar onde for possível recuperar, mesmo no espaço urbano, né? A gente revegetar esse espaço urbano. E eu acho que um dos problemas mais sérios que nós temos hoje é o descarte do lixo, né, para os igarapés e que acaba indo parar no rio e que tem um impacto, né, de poluição muito grande e que tem um impacto depois na questão das enchentes. Então, esse é um cuidado, essa é uma consciência que o cidadão tem que ter, né, e ele tem que fazer a sua parte, né? Lixo é para jogar no lixo, tem a forma certa de fazer. Eu concordo nesse ponto, porque não dá para o governo tutelar todo cidadão sobre onde ele vai colocar o lixo que ele produz, né? Quer dizer, tem que ter um pouco de bom senso. A coleta funciona, mas o cidadão tem que fazer a sua parte. Agora, eu quero falar de uma questão que diz respeito exclusivamente à área urbana, né? As ruas, as avenidas, que também tem a ver com o meio ambiente. Esse problema da drenagem, ou da falta de drenagem, porque as ruas são pavimentadas, aí vem o saneamento, vem o esgotamento, aí tem a questão da drenagem das águas da chuva, dos rios. Isso tudo forma um contexto complexo, que envolve altos investimentos e que é qualidade de vida para a população. Então, nós temos aqui, quando dá uma chuva de 1, 2 horas, a gente já sente isso na pele. Como é que a Secretaria de Meio Ambiente vê essa questão? Então, nós temos problemas de ocupação do nosso solo antigos, muito antigos, né,
foram feitos de forma não adequada, né? E ao longo desses últimos 20 anos, a gente tem trabalhado na perspectiva de corrigir esses erros do passado, né? Então, um dos exemplos que eu poderia dar aqui é o próprio Parque da Maternidade, né? Hoje, para você ter uma ideia, o Parque da Maternidade, nas suas laterais, né, onde ele foi canalizado, né, nas suas margens, né, ele tem as tubulações ali que é para receber o esgoto. O esgoto não deve ser jogado dentro do rio, né, dentro do igarapé, né? Ele vai receber o esgoto e vai levar para uma estação de tratamento. Agora, é um trabalho também que tem um tempo, né, longo, porque as pessoas têm que desconectar a ligação da rede pluvial e conectar na rede de esgoto, né? Então, é todo um trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos. Então, nós conseguimos uma coisa muito importante, foi o quê? Canalizar e construir os dutos para poder conduzir o esgoto, né? Agora a população vai ter que, ao longo dos anos, né, fazer as religações. Então, estou dando um dos exemplos, né? E foi pensada a cidade, né? Você tem, por exemplo, hoje outras localidades, outros igarapés que estão sendo incrementados no mesmo conceito, né? Nesse conceito da gente ter ele canalizado, porque ele já tem uma urbanização muito forte ali, então canaliza e também conduz o esgoto, né, de forma tal a que a gente possa ter uma estação de tratamento onde ele desemboca, né, para que seja feito tratamento do esgoto e não polua o rio. Então, são planos, né, paisagísticos e ambientais também, por que não dizer, né, para o futuro do nosso estado. Agora, há uma responsabilidade também do cidadão. O cidadão vai ter que entrar com uma parte nessa história, né? O Estado está fazendo a sua e o cidadão tem que entrar com a sua parte também. Né? As coisas muito fáceis dá para a gente desconfiar, né? Muito se cobra do poder público em relação a vários assuntos, mas o cidadão também tem suas obrigações, tem que cumprir seu dever no que compete à preservação do meio ambiente. Secretário, o tempo é curto, infelizmente, a gente tem que encerrar, porque são vários assuntos. Não sei, assunto muito longo. A gente pode encerrar falando? Então, eu poderia dizer, por exemplo, as pessoas podem perguntar, sim, mas vocês têm um sistema que foi considerado pela ANA, Agência Nacional de Água, como um dos sistemas mais bem desenvolvido na Amazônia, né, mais conceituado da Amazônia, né, e vocês não conseguiram prever a chuva dos igarapés, a enxurrada que deu agora, semana passada, né, dia 13, teve a outra lá no finalzinho do ano, né? O sistema é um sistema robusto, como eu disse, inteligente e muito moderno, mas eu não tenho como ter uma plataforma em cada igarapé do estado, né? A gente compõe as nossas previsões também com as informações de satélite, por exemplo, como a informação da NASA, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o CIPAM nos ajuda, o CPRM nos ajuda, mas a gente nunca é perfeito, né? Nunca tem a previsão outra completa. Coisa, né? A gente aqui está disputando espaço com a água, que nós estamos no meio da Amazônia, com a floresta, com os animais da floresta, então tem que levar tudo isso em consideração. Né? E essa chuva do dia 13 para o dia 14, só para encerrar, foram as tais das chuvas convectivas, né? São chuvas que são localizadas, de grande intensidade, né, e curta duração, né? E a gente é difícil prever isso, mas, de uma maneira geral, hoje, esse sistema de monitoramento que a gente tem, né, que tem uns 10 técnicos envolvidos, inclusive aqueles de campo que vão lá, porque é muito sensível, né? Então, vira e mexe, você tem que estar indo em Marechal Taumaturgo, em Assis Brasil, fazer a manutenção, né? Muito bem, secretário. Obrigado pela vinda. Eu é que agradeço. Secretário de Meio Ambiente do Estado, professor Edgar de Deus. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco voltamos aqui com Gazeta Entrevista. Até já.